Pessoal, quando nós consideramos os desafios que os bons são chamados a viver na transição planetária, porque nós temos inclusive aí uma data que foi colocada por Chico em torno de 2057 para que nós entrássemos aí no mundo em regeneração. Por isso que nós estamos, nesse momento, numa transição planetária franca e estamos caminhando para adentrar o areal do mundo em regeneração e que, nesse sentido, mesmo que o orbe ainda esteja numa condição de prova e de expiação, eu já posso iniciar o meu processo de regeneração interna, onde eu já vou vivendo esses metais dentro de mim. Mas quando nós consideramos a questão da regeneração que nós somos chamados a viver dentro de nós, isso traz de buscas que a gente vai fazendo porta dentro da alma e que é solitário. E que é, de fato, um compromisso com a verdade, com a nossa consciência. E nesse sentido que, quando nós consideramos o interesse materialista criminoso, ele vai procurar enriquecer e ganhar algo à custa do enlouquecimento de alguém, do vício de alguém, de tirar o básico de outrem, como um relato do Fraternidade Sem Fronteira, dizendo da situação ali em Madagascar, onde existem populações que passam pobrezas extremas e que, de certa forma, os colocam numa situação como que invisíveis pelo mundo materialista, e que, se deixados ao léu, aquelas crianças ali que estão inadas, sem uma alimentação mínima diária e sem ter uma água adequada para beber, porque a água que tem ali, quando ela é disponibilizada, é salgada, devido ao nível de salinidade que não chega a ser igual à da água do mar, mas é acima de uma água adequada para consumo e que as crianças ali tomam dessa água. Inclusive, quando chove, são colocados potes para receber essa chuva, formam-se ali uma água avermelhada, que até vendido é, devido à busca sôfrega dos indivíduos ali por uma água para beber. E, inclusive, gente, há relato de crianças bebendo até a própria urina, em regiões onde nem mesmo uma água poluída, inadequada, está disponível. Então, era dito ali pelo palestrante do Fraternidade Sem Fronteira, o trabalho que eles realizam ali. E, inclusive, ele relatava de um óculos que foi dado para uma criança que tinha 8 graus e que precisava com urgência daquele óculos, e a experiência que foi para essa criança que não enxergava, passar a enxergar com aquele óculos. Então, eles contam ali o trabalho dos voluntários que vão nas caravanas, que inclusive existem alguns requisitos para que as pessoas possam participar dessas caravanas, enquanto o indivíduo ele pagar as suas próprias contas enquanto os custos para fazer aquela viagem, ser padrinho ou madrinha do projeto e estar disposto a auxiliar naquilo que for necessário quando chegar lá. Então, o Fraternidade Sem Fronteiras faz essas idas caravânicas de tempos em tempos, e aquele que deseja ir para algum local necessitado de auxílio
pode se inscrever, passando ali nesses requisitos, o indivíduo vai, e tantos quantos fazem essa experiência relatam a mudança de vida que acontece. Porque quando a gente vai ao encontro da necessidade ao nosso lado, nós conseguimos reflexões mais profundas e conseguimos aprendizados importantes que o outro nos dá. Porque quando a gente fala, por exemplo, de encontrar uma criança em situação de inanição, que é diferente de fome. Sentir fome é quando eu fico um dia sem me alimentar, 2, 3. Estado de inanição é quando aquela criança já está há meses, anos sem se alimentar corretamente. E o organismo, ele vai passando a se alimentar de si mesmo. Então, o indivíduo ele vai perdendo o próprio organismo para produzir energia enquanto aquele organismo ainda está vivo. Inclusive, foi relatado o caso de uma criança que estava com uma determinada roupa e que tinha meses que ela não trocava aquela roupa. E ela cresceu, então aquela roupa grudou na pele dela. Então, eles começaram a fazer um trabalho ali com ela, onde iam molhando parte por parte daquela roupa para tirar com cautela do contato com a pele dela, para não ferir a pele dela, porque senão poderia inclusive tirar um pedaço da pele dela ao tentar tirar o tecido da roupa, porque ela cresceu dentro daquela roupa e se tirasse aquela roupa de qualquer forma ia descamar a pele dessa criança. E relatos como alguém que chega ali e tem um currículo de engenheiro, mas fica cortando unhas daqueles que estão ali. Outro que é bioquímico, e nesse caso foi uma moça, que ao chegar lá, ficou ao longo dos dias que ela esteve lá, tirando o bicho de pé dos que estavam ali. Então, relatos que realmente emocionam a gente, porque é a caridade em ação. E é curioso, gente, porque quando a gente fala a questão da caridade, Jesus, ele vai trazer para nós isso como um resumo da sua moral. Porque Jesus, ele não só resumiu para nós o seu ensinamento na caridade, como ele nos ensinou a praticar isso, porque ele sabia que se ele não nos ensinasse até a praticar o amor genuíno, nós desvirtuaríamos essa prática, pela nossa miserabilidade, vulnerabilidade, insuficiência. Então, Jesus, ele precisou nos ensinar até mesmo como fazer caridade. E é curioso porque ele vai trazer a sua moral encerrada na humildade e na caridade, porque só vai conseguir amar quem é humilde. Porque, inclusive, é quando eu sou humilde que eu enxergo o outro. Que eu tenho ouvido de ouvir e olho de ver para a necessidade do outro. E nesse sentido que, quando a gente fala de humildade e caridade, são as duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo, que nos cega, nos petrifica e nos coloca olhando para nós mesmos e garantindo o nosso. Então, sob a ótica do egoísmo e do orgulho, que são as nossas mazelas morais, que todos nós precisamos vigiar e orar para que isso não tenha vez novamente dentro de nós, vai acontecer que, se eu garanto o meu, para aquele que está do meu lado, tanto faz, desde que o meu esteja garantido. E essa percepção do egoísmo é que é responsável, inclusive, pelas necessidades que graçam para todo lado. Porque se nós considerarmos a questão da distribuição de riqueza per si, ela não é uniforme, mas mesmo que a questão da distribuição da riqueza ela seja desigual, com isso existe o êmulo ao progresso, existe uma razão de ser para Deus permitir que um receba uma fortuna, para que ele possa multiplicar trabalhos com aquele dinheiro, e uma razão de ser para que outro tenha experiências de
provação material importantes. Eu precisarei aproveitar essa experiência. Mas vai acontecer que, se o egoísmo tiver espaço dentro de nós, aquele que recebe uma quantidade maior de riqueza, ao invés de colocar isso para produzir mais trabalhos e, consequentemente, para fazer uma fomentação da economia que vai levar pão e água para mais pessoas, ele acaba que retém aquilo para ele. Por isso que não é tanto o que me foi emprestado em termos materiais, é o que eu faço com isso. Inclusive, gente, a questão moral. Porque quando eu tenho um dado conhecimento e eu, por medo daquilo que eu vou receber de prejuízo por colocar isso à disposição, e me deixo aprisionar pelo receio, e acabo caindo numa condição de deixar isso sob o módio, eu vou olhar para o meu umbigo, que é essa estátua de sal. E com isso, eu vou estar, na verdade, algemado ao meu egoísmo. Porque a instrução e a informação que é libertatória, porque é verdadeira, essa instrução ela precisa ser divulgada. Então, aquele que realmente está animado por um desejo de entregar a verdade que foi revelada a ele sob algum aspecto, e que ele sabe que tem um valor instrutivo, que vai contribuir para que outros sejam beneficiados, ele disponibilizará isso. Inclusive da maneira mais simples e objetiva possível, porque quando a gente fica sofisticando os nossos métodos de entregar algo, é porque nós já estamos, de alguma forma, dificultando para aquilo chegar no outro. Mas quando eu, de maneira simples, objetiva, limpa, disponibilizo, seja aquela instrução, aquele dinheiro, aquele móvel, aquilo que eu deseje distribuir, isso vai facilitar para chegar em quem precisa. Então, quando Jesus ele traz para nós a questão dessas duas virtudes, da humildade e caridade, ele vai nos dizer que é o caminho para a eterna felicidade. Por isso que Jesus diz para nós que é bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vai trazer também a bem-aventurança relacionada ao puro de coração, aos que são pacíficos e brandos, aos que são misericordiosos, e ao amar o próximo como ele nos ama, e de fazer a outro o que gostaríamos que a nós fosse feito, e vai trazer para nós a questão da posição que vamos ter em relação aos inimigos, de acolher, amar, perdoar as perseguições, se desejamos ser perdoados. E nesse sentido que ele vai então rematar com fazer o bem sem ostentação e olhar para nós mesmos num auto-julgamento honesto antes de julgar os outros. Então, é aí um combatimento que ele vai fazer claramente dos aspectos relacionados ao orgulho e ao egoísmo. Por esse motivo que vai ser dito para nós ser essa a única forma de nós sermos salvos. Daí que Jesus ele não coloca como uma das possibilidades que nós temos, mas a única. Nesse sentido que, quando ele diz esses areais benditos, revelando para nós esses metais, nesse supremo julgamento,
quais são os considerandos dessa sentença? Sobre o que o inquérito dirige? Consta vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo. O juiz ele pergunta se cumpriu aquela ou essa formalidade, observou menos ou mais qual ou tal exterior prática? Não. Ele só inquire sobre a prática do amor genuíno e, dizendo, sentencia: vós que assististes vossos irmãos, que vos compadecestes das suas necessidades, passai à direita. Vós que houvera sido duros para com eles, passar para a esquerda. Ele vai se informar da ortodoxia da fé, vai fazer alguma distinção entre aquele que crê de outro modo e aquele que crê de um terceiro modo? Não. Tanto que quando Jesus ele disserra isso para nós, ele vai dizer do samaritano, que na época era considerado herético, mas que soube amar o próximo. Nesse sentido, Jesus eleva o samaritano, colocando ele acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Por isso que Jesus ele não fez do amor genuíno uma das condições de salvação. Ele colocou essa condição como a única. Se ele coloca a caridade no plano primeiro das virtudes, é porque implicitamente ela vai encerrar todas as outras, como indulgência, benevolência, justiça, doçura, humildade, e porque a absoluta negação do egoísmo e do orgulho. Nesse sentido, gente, que quando nós consideramos a questão do caminho traçado por Jesus, em que inclusive Kardec ele vai ratificar dizendo que fora da caridade não há salvação, não é fora de um culto, não é fora de um povo, ou fora de uma filosofia, ou fora de uma religião, não, é fora da caridade não há salvação, é porque Jesus já não houvera vazado isso e explicado que é a partir daquilo que eu vivo, na concretude dos meus sentimentos, das minhas ações, porque inclusive a maneira como eu sinto tem a ver com o que eu desejo. Porque eu sou responsável pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu falo e pelo que eu faço. Nesse sentido, que se eu não consigo pensar corretamente, se eu não consigo sentir misericordiosamente, se eu não consigo falar compassivamente e se eu não consigo agir amorosamente, isso vai correr por minha conta. E nesse sentido que quando a gente considera alguém que bate na nossa porta, é um teste para sabermos até onde eu estou vivendo essa máxima do Cristo. Porque, gente, o mundo ele vai favorecer aqueles que possuem bens materiais, que possuem algum tipo de benefício, humanamente falando. Aqueles que são desprovidos do básico acabam ficando esquecidos. Até porque nós estamos considerando que alguém que não está conseguindo pôr um pão na mesa é porque não está dando conta nem de trabalhar. Que está com algum tipo de dificuldade, inclusive para lidar com as experiências expiatórias que o alcança. Quando a gente considera que esse indivíduo, ele pode estar com dívidas, ele pode estar sendo cobrado por alguém que tem algum vício, ele pode estar com um filho numa situação de doença, que está levando a um gasto maior, ele pode estar com alguma enfermidade mental e física, que limita as suas possibilidades naquele momento. Porque, naturalmente, que nós somos chamados a ensinar a pescar ao invés de ficar dando peixe. Mas há momentos em que o peixe precisará ser dado, até que o outro tenha uma condição
de ir se fortalecendo e por si mesmo procurar uma forma de subsistência. Porque para aquele que está na condição de pedinte, ele desejaria poder se manter, poder sair da mendicância e assumir o controle dos seus gastos, da sua própria vida, seja materialmente, seja moralmente falando. Nesse sentido que nós estamos falando de provas que chegam até nós, porque de alguma forma nós estamos imersos num orbe em que as necessidades estão para todo lado, pululando. Inclusive esse relato desse instituição humanitária de trabalhos que são feitos na África e em outros locais do orbe em que as necessidades são extremas, de todo porte, isso vai dizer que quando o indivíduo ele arregaça a manga, ele vai ao encontro da dor, ele não se deixa intimidar, nem pela questão da exposição, nem pela questão de prejuízo que venha na sua direção para aquele movimento que ele está fazendo, nem de garantir a sua imagem, nem de querer que fique num conforto. O indivíduo ele sai dessa zona do menor esforço, do que é prático para ele, e vai em busca da necessidade, da dor onde ela estiver. Nesse sentido que essas colocações de Jesus vai dizer para nós que existem as petições que chegam até nós, porque antes de alguém me pedir, eu sou a primeira interessada em conseguir ajudar. Porque aquele que dá conta de se compadecer do que acontece ao seu redor, ele mostra que está conseguindo viver um sentimento elevado. O contrário é verdadeiro. Então, alguém que bate na minha porta diz mais da minha necessidade de auxiliar. E a partir desse ponto, eu então desejarei sair da minha zona de conforto para poder buscar as situações que precisam de lenitivo. Por isso que Jesus já houvera dito, aquele que tem muito vai ser dado mais. Aquele que tem pouco será tirado até mesmo o pouco que tem, dizendo dessa multiplicação, desse arroxo moral, que é essa intrepidez, que vai então, gente, nos levando a dar conta de carregar nossa cruz, negar a nós mesmos, para seguirmos o Mestre. Então, Jesus ele vai dizer que aquele que quiser segui-lo precisará pegar a sua cruz, e que é diária, porque, na verdade, mesmo que nós não estejamos com uma anomalia orgânica específica, ou passando uma necessidade crúcia de um remédio, ou que nós não estejamos com algum tipo de transtorno limitante. Nós vivemos combates energéticos perigosos e que precisam da nossa boa vontade de todo momento, porque se eu for medir com a régua do meu bem-estar a minha fidelidade a Jesus, eu vou errar. Porque acaba que Jesus ele já tinha dito que aquele que desejasse segui-lo teria tribulação, aflição. Então, quando eu me proponho a esse caminho elevacional, eu encontrarei dificuldades. E, inclusive, isso me convida a essa resiliência. Porque eu abraço com aquilo que é pedido de mim, eu poderei, de forma relativamente tranquila, continuar essa lealdade
no trabalho nobre, mesmo sob aflições, que fazem parte aí da nossa trajetória na Terra. Nesse sentido que, quando a gente corajosamente suporta as tribulações que a nossa fé nos suscita, enquanto consequências que vêm disso, porque se eu desejar salvar meus bens e a minha vida, renegando Jesus, eu perco a vantagem do reino celeste. Mas se eu perco tudo nesse mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, eu recebo na vida do porvir o prêmio da minha intrepidez e coragem, da minha abnegação e perseverança. Agora, se eu sacrifico celestes bens aos terrestres gozos, já terei recebido a minha recompensa. Porque então é quando eu vou ficar desejando os louvaminhos do mundo, os propiciamentos que isso possa me trazer. Até porque, gente, quando a gente considera um período como nós estamos vivendo, num orbe como a Terra, cada qual terá portar dentro da alma a confirmação de que está sendo leal ao que Jesus está pedindo dele. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com as visões que nós temos uns dos outros, para a gente não cair em julgamento de qualquer porte. Porque, às vezes, alguém, mesmo que não esteja atendendo a uma determinada régua de conduta, até mesmo quando a gente fala espírita, pode ser que ele esteja sendo leal àquilo que a sua consciência está pedindo. Naturalmente que nós temos aí alguns filtros básicos de conduta, de moral, inclusive quando a gente fala de pobreza, castidade, de humildade, de caridade. Nós temos aí algumas balizas que são primaciais para nós, inarredáveis, mas acaba que um dado indivíduo que esteja numa determinada atividade, mesmo que seja um pouco diferente do que de um outro indivíduo dentro da lei de espírita, pode ser que ele esteja apenas atendendo ao que Jesus está pedindo dele. E nesse sentido que quando a gente dá vazão para as nossas sombras, quais a arrogância e o egoísmo, vai acontecer inclusive de dissensões, discussões que acontecem, seja dentro do centro espírita ou em outros locais, que dizem aí ainda de onde nos demoramos. Até porque o indivíduo, quando ele está realmente desejoso de jogar limpo na fé que ele abraça e dá conta disso, ele não estará preocupado com o que o outro do lado dele está fazendo ali naquele centro espírita. Ele mesmo vai arregaçar sua manga em busca dessa proposta. Porque, inclusive, nós temos aí relatos, às vezes, de alguém que num dado ambiente que frequentava, considerando aí religioso, na fé que o indivíduo professa, vê a ação de outrem e se decepciona e acaba que opta por se afastar daquele ambiente. E isso é um equívoco, porque se eu tenho Jesus diante de mim como modelo, a queda do outro não irá me fazer sossobrar, recuar. E nós estamos aí num orbe em que todos precisamos da oração e da vigilância, porque um piscar de olhos é o suficiente para eu ter uma queda fugidia e que vai comprometer meu processo. Às vezes, gente, é um reflexo fugidio que me faz cair. E eu posso não acompanhar, inclusive, a queda. Tamanha
fugidieza que aconteceu aquele processo, a rapidez, que foi um instante de descuido, de relapso moral da minha parte. Por isso que quando é feito essa questão de nós percebermos aquilo que vai dentro da nossa alma, diz inclusive de recuarmos diante de situações que nos convidam para perdermos nosso tempo, silenciarmos, de nos acautelarmos em relação aos falsos profetas que estão dentro de nós e fora de nós. Inclusive, nós estamos num tempo de velocidades relâmpagas. Somos cobrados a resolver as questões de um segundo para o outro. E nesse sentido que, se nós seguirmos esse padrão imposto de ter que resolver de um pentelésimo para o outro aquilo que acontece, a gente acaba se perdendo. Até porque a vida pede de nós reflexões, abstrações. E aqui, inclusive, nós voltamos naquela reflexão de Joana de Anjos, onde eu preciso apurar da melhor maneira de agir quando posso e devo, e evitar aquela ação se posso, mas não devo, ou se devo, mas não posso. Então, são ajuizamentos que eu preciso fazer. E, nesse sentido, a gente precisa estar atento até com o tempo que a gente dá para cada situação, para que nós não nos percamos nas velocidades materialistas. Inclusive porque nós precisamos atender a um proposto para nós de trabalho, de burilamento e de produção que nós prestamos conta, porque o servo fiel presta conta diariamente do que ele faz. E nesse sentido que, quando a gente tem essa percepção de autoanálise e nós temos o pensamento positivo que comanda o nosso cérebro, onde ele se prepara para atender a nossa vontade, como aquele cientista psiquiatra, o Daniel Amen, ele vai dizer que eu posso preparar o meu cérebro para atender ao que eu desejo. Então, se o meu pensamento for nobre e positivo, eu vou fazer metabolismos cerebrais para que esse órgão atenda aquilo que eu preciso. Inclusive, levando o meu cérebro a me ajudar a perceber aquilo que eu preciso corrigir e a realizar as modificações necessárias, porque são comandos que a gente faz com a gente mesmo. Por isso a gente tem que conseguir se olhar, ter tempo para estar conosco, para analisar o nosso dia, que é inclusive essa orientação que nos é dada pelos maiores da reflexão quais precisamos realizar no fim do dia. E essa reflexão de fim de dia é curioso, gente, porque acaba que a gente descobre coisas que você tem que ir lá e consertar. Se a gente realmente está aberto para fazer essa proposta, a gente acaba que vai em busca de fazer as retificações que sejam necessárias, as correções de rota. E o mais importante, a gente vai conseguindo se fortalecer na prática do bem. E esse cientista, inclusive, ele vai trazer para nós que os sentimentos negativos que nós nutrimos, seja em relação a alguém, seja em relação a uma comunidade, seja em relação a uma situação, isso danifica áreas cerebrais. Então, é como se mutilasse nosso metabolismo cerebral, que já não funciona corretamente, aos comandos que nós dermos para ele, e muito menos para aquilo de importante que nós precisamos atender, enquanto aí um trabalho com Jesus. Então, quando a gente fala de sentir positivo e de acolher e de amar, como Jesus nos diz, esse é o único caminho, inclusive, para que o meu cérebro funcione harmonicamente.
para que o meu cérebro tenha equilíbrio, para que ele consiga produzir as substâncias que eu preciso para atuar em determinada área. Por isso, gente, que quando alguém diante de nós, que a gente percebe que está precisando de algum auxílio, essa pessoa bata na nossa porta ou não, se a gente tem esse pressentimento, esse coração amorizado me faz ir até o outro e estender a mão para oferecer o auxílio que eu tenha mais próximo de mim. Porque diante da necessidade, a gente nem fica escolhendo tanto a forma de auxiliar. A gente pega e se conecta com aquela disponibilidade e então Jesus, ele vai chegar nesse outro aquilo que ele precisa. Se de fato eu estiver tendo uma conduta em que eu diminuo para o Cristo crescer, em que eu me nego, tomo a carga sobre os meus ombros, a minha cruz, e sigo após o Mestre. Então aí, diante da necessidade do outro, acaba que eu vou conseguir intuir a melhor maneira de ajudá-lo. E é curioso porque existia até um tempo atrás uma ideia de que o indivíduo, quando ele está sob uma situação de desafio, de privação e de catástrofe, de guerra, ele deixaria transbordar de si o seu pior. Inclusive, gente, existe o receio em algumas pessoas de entrar em algum quadro de demência que faça o indivíduo perder os filtros que ele tem e transbordar na direção do seu entorno as suas mazelas que ele com custo combate porque está sóbrio. Mas quando a gente tem aí, por exemplo, a experiência da Segunda Guerra Mundial, em que aconteciam bombardeamentos em hospital, em restaurante, em casas, nos ônibus, tanto ali na Inglaterra como na Alemanha, em outros locais em que foram acontecendo o envio dessas bombas e que levaram à mutilação de muitos, à morte de outros, à destruição de serviços básicos de atendimento, acabou que os indivíduos, ao invés de piorarem, deixando chegar na direção do seu entorno, o seu pior, se melhoraram. Então houveram aí percepções de mais solidariedade nesse período. Os indivíduos estavam mais serenos, dispostos a contribuir de alguma forma para amenizar aquela dor. Os casos de suicídio foram menores do que em períodos de relativa tranquilidade, considerando aí fora da guerra. Os hospícios ficaram mais vazios. E vai dizer para nós aí que quando é considerado essa questão do desafio que é colocado para os bons, isso vai nos mostrar que nós já temos essa têmpera, essa fibra, para respondermos de acordo com a necessidade que acontece. Então, nesse sentido, essa análise que foi feita de alguns populaços em períodos de guerra, pôde concluir que isso é humano, não é de um grupo ou de um povo. E quando nós estamos falando de humano, nós estamos falando do humano terráqueo, do humano desencarnado e terráqueo, porque nós temos os encarnados terráqueos e temos os desencarnados terráqueos. Estamos falando de humanos em Saturno, em Plutão, em Marte, em outras galáxias fora da Via Láctea, em outros universos, porque é o humano que está aí em toda parte, mesmo que em condições evolutivas diferentes e, consequentemente, em orbes que têm variações da grosseria da matéria,
porque são orbes mais evoluídos. Então você tem uma eterização tal que chega num ponto que o estado de encarnado é próximo ao de desencarnado. E, naturalmente, que estamos rumando para a angelitude, que é um atributo inabordável para nós. Nesse sentido que, nas circunstâncias graves de planetária ambiência, vai sobressair a maior essência espiritual. Por isso que foi dito para Kardec que os bons, eles são tímidos. E foi colocado que, quando os bons quiserem, eles farão a preponderância. Porque quando a gente tem, por exemplo, a ação malévola, ela é barulhenta, ela é invasiva. Ela quer holofote. Então fica dando a impressão que o mal, ele está muito mais presente do que o bem, mas tem muitas pessoas fazendo o bem, que aderiram ao bem, que lutam pelo bem. Mas quando a gente considera essa questão de fazer o bem preponderar, isso passa pela vitória sobre a nossa timidez, o nosso constrangimento, o nosso melindre. Porque aquele que realmente está desejoso de fazer o bem preponderar, ele paga qualquer preço por isso. E aqui considerando, gente, começar nobre, continuar nobre, terminar nobre. Mas o preço, enquanto aí, de mesmo tendo a minha imagem devassada, escarnecida, mesmo perdendo vantagens materialmente falando, mesmo tendo prejuízos na visão do mundo, eu continuo optando por aquele caminho que leva a uma propagação do que é nobre. Nesse sentido que, quando a gente considera aquele de boa vontade que resolve por isso, é o indivíduo que envida todo esforço para domar a sua inclinação má, o seu pendor ruim, e que trabalha afincosamente pelo seu moral aperfeiçoamento. Por isso que, quando a gente pega, por exemplo, aquele período que teve a enchente no Rio Grande do Sul, as mobilizações que aconteceram na direção daqueles que estavam ali, que foi um engajamento de todo o país e além Brasil, no sentido aí de levar uma água, um remédio, um cobertor, e dar condições para aqueles que estavam ali, tendo as suas casas destruídas e expostos àquelas enchentes, de recomeçarem a sua vida. Quando a gente pega, por exemplo, a Covid-19, em que a fraternidade, a bondade e a solidariedade foram as espirituais marcas. E aqui nós trouxemos a enchente, mas em toda pública calamidade, a gente visualiza o bem desinteressado, caridoso, a consciência de consolar. Os dolorosos eventos que assolam humanos agrupamentos guardam pertinência com a experimentada dor por cada espírito. Nas experiências de vindas e idas, muitas delas gravadas no nosso psiquismo e mal, mesmo que a nossa memória de pronto não as revele, em face da premissa do esquecimento do pregresso. Por isso que quando a gente amplia o status de compromisso, de viver o interesse coletivo para os demais dias do nosso areal aqui, independentemente da ocorrência de violentos ou catastróficos eventos, a gente vai transformar a nossa rotina em vivência de ensancha para desabrochar o nosso melhor, que vaza da nossa individualidade, materializando e simbolizando a caridade traga por Jesus. Nesse sentido que
esse caminho, ele vai me fazendo, então, pegar o meu dia a dia, que é onde eu tomo a minha estrebaria e faço dela o altar das coisas reservadas por Deus a mim. Porque o Espírito, quando ele quer realizar algo, ele engrandece tudo que toca, que abraça. Ele não espera algo grande o alcançar, ele engrandece onde ele passa, o que ele toca, o que ele amplia enquanto um serviço. Ele leva essa vibração, essa energia, esse tônus mental que alavanca os trabalhos dos quais ele participa. E que vai dizer aí dessa tenacidade, dessa bondade, desse bom humor, desse coletivo compromisso. Porque, inclusive, gente, até mesmo quando a gente fala da serenidade, do bom senso, do bom humor, isso é importante para a nossa caminhada aqui. Porque aquele que está mal-humorado, queixoso e revoltado contra a vida, ele não consegue se ambientar nessa proposta. Porque onde ele chega, o que ele toca, se torna muito pesado, inamovível. É como se fosse aquela bagagem de 10 quilos que ele está carregando com o seu mau humor, com a sua revolta, com a sua indisposição. Então acaba que a gente vai arrastando. E aí a gente não consegue nos expressar com desembaraço. E isso significa um passo sofrido desnecessariamente, que é um sofrimento voluntário que eu acabo criando para mim, desnecessário, com a minha conduta mental pessimista. E quando eu já tenho essa premissa de um pensamento positivo, de que esse dia será melhor que ontem, amanhã será melhor que hoje, que eu vou conseguir me aperfeiçoar, vai acontecendo que eu vou dando conta de ir alcançando esses desiderados, porque eu estou com essa predisposição mental. Por isso que a gente pede para Jesus para que não nos falte trabalho na sua seara. Pedimos por mais trabalho e por essa conduta mental que nos torne capazes de realizar o labor confiado a nós. Porque quando então eu, com essa conduta psíquica, eu torno mais leve, mais viável o meu avanço. Nesse sentido que, se a gente tira o olhar daquilo que é dificuldade e olha para aquilo que são bênçãos, a gente vai perceber que são tantas as bênçãos e os livramentos na nossa direção. E isso vai nos dando essa força, esse ânimo para darmos o próximo passo e irmos transformando o nosso dia a dia, as nossas vivências, as nossas rotinas em uma entrega de benefícios, uma distribuição de coisas boas. Nesse sentido, gente, mesmo na perspectiva de bombardeios morais, a gente se mantém sereno. E iremos ter essa tranquilidade de darmos prosseguimento à nossa trajetória, enquanto aí uma segurança que vai tomando conta de nós, porque então a gente vai tendo essa premissa de não desistirmos, de insistirmos mais um pouco, porque isso também vai nos dando uma energia de equilíbrio, de persistência, de força, para a gente dar o próximo passo. E é curioso, gente, porque nos nossos relacionamentos, às vezes acontece de alguém perguntar mais de uma vez uma mesma questão
e ao mesmo tempo a pessoa demonstrar que está insaciável com a resposta que é dada. Então, às vezes acontece que nós estamos acostumados a pressionar para termos a resposta naquele momento e o mais rápido possível, de tal forma que se uma resposta é dada para nós, a gente acaba insistindo porque queremos ou a confirmação daquela resposta mesmo, ou outras respostas que melhor atendam ao nosso desejo, à nossa imposição. E nesse sentido que a gente acaba indo contra o outro, a gente acaba adentrando o espaço que é do outro, e que, como Jesus nos diz, para não fazer com alguém o que eu não gostaria que fizesse comigo, a gente acaba fazendo com alguém o que eu não desejaria que fosse feito comigo. Por causa da nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa depressão, o nosso pânico, que faz a gente avançar em cima do outro e esganar ele, para ele nos responder e nos dar aquilo que nós queremos, porque queremos. E nesse sentido que, à medida que a gente vai tendo esse despertamento moral, a gente vai conseguindo ter paciência, a gente vai conseguindo ter mansuetude, primeiramente conosco mesmo. A gente vai dando conta de recuar, de dar um passo atrás, enquanto aí, para não ferir o outro, para não invadir um lugar que não me pertence. Então, eu vou dando conta não só de fazer esses recuos, mas eu vou conseguindo sair do meu endurecimento, porque eu vou conseguindo modificar aquilo que eu preciso em mim. Porque o indivíduo que ele não tem essa disposição para si mesmo, ele acaba que, mesmo tendo um defeito e sabendo que tem, ele diz que não vai se modificar. Então, ele não arreda um palmo para que a sua ambiência interna possa ter uma melhora. Então, o indivíduo que ele está nessa proposta, ele acaba asfixiando quem está perto, pressionando. E, naturalmente, que o primeiro a ser prejudicado com isso é o indivíduo mesmo. Por isso que nós temos que ter essa cautela, porque num ambiente como a Terra, nós já estamos interligados energeticamente, que funciona aqui para esse regime da questão de sintonias, que vai rezar que os iguais se sintonizarão com os semelhantes. E por isso que vai haver amplificação de acordo com a faixa onde eu me demoro. Então, seja aquilo que eu me proponho a fazer, a sentir, eu vou sintonizar com uma turminha importante que sente parecido, que pensa daquela mesma maneira. E isso vai levar a uma amplificação da minha conduta, da minha energia naquela direção. Por isso, gente, que esse é um alerta que vai acontecendo, onde nós perceberemos que não importa o bombardeio que cai na nossa cabeça, nós continuamos intimorados, fiéis ao Cristo. Nesse sentido que eu vou conseguindo sair aí das minhas prisões de autofascinação, de automonoideia, e inclusive isso vai me ajudando a sair das minhas ideações suicidas, das minhas depressões, das minhas angústias avassaladoras.
Que então eu vou fazendo essa calibração do meu ser. Daí que, mesmo em meio aos contratempos, em meio a uma série de situações que acabam me pegando numa condição que eu não esperava, aquele tipo de congramatura, eu rapidamente me reorganizo, me reponho. Inclusive é quando o indivíduo ele possa estar afetado emocionalmente por uma dada situação e começa a chorar. Eu começar a chorar por uma dada situação, isso vai inclusive auxiliar na questão de um esvaziamento de peso. O próprio olho é beneficiado ali pela lágrima, porque nós produzimos a lágrima a todo momento. Quando a gente chora, essa lágrima é produzida em quantidade maior, mas a lágrima, ela lubrifica o olho por dentro, enquanto ali a sua órbita. Mas se eu me entrego ao choro, eu acabo, porque eu vou perder tempo, eu preciso me recompor rapidamente. Se a gente considera aí, por exemplo, a questão do luto, o indivíduo ele vai precisar de 1 mês, 2 meses para fazer uma recomposição do seu quadro, mas à medida que vai passando o tempo, o indivíduo precisa buscar o fortalecimento dos seus metais, da sua musculatura moral, para que ele possa ir a partir disso ir dando continuidade ao seu processo. Porque se eu me entrego à lástima, ao choro, que à medida que eu vou me entregando aquilo, vai se tornando uma situação improdutiva, de desgaste energético. E eu acabo, então, deixando as minhas tristezas, que é um poço sem fundo, tomar conta de mim. E aí vai acontecer que eu já não vou encontrando força para me recompor emocionalmente. E na pauta da nossa força vai ser colocado as experiências para nós. Então, se Deus sabe que eu vou até 5x em dificuldades e eu consigo me recompor e aproveitar isso para o meu amadurecimento moral, Ele permite esses 5x de dificuldades. Agora, se um colega ele aguenta 7x de dificuldades, Deus vai permitir esses 7x para ele, porque isso é individual. No entanto, as situações elas vão me encontrar para que eu desenvolva força. Pode ser que eu não tenha força naquele momento que aquela situação acontece, mas se eu quiser eu desenvolvo. Porque não é o que me acontece, é como eu lido com isso. Então eu consigo forjar os metais que vão me dando resistência para poder lidar com as situações. Que mesmo que eu perceba que estão piorando, que os problemas não resolvem, que outros surgem, que o mar ele está mais bravio, tempestoso, tsunâmico, mas eu me fortaleço em meio a isso. Então, eu melhor conduzirei o timão desse navio. Porque mesmo que a tempestade em torno de mim esteja só piorando, eu vou só me fortalecendo. Então, às vezes, as situações que nos acontecem são convites para que nós desenvolvamos força moral. São convites para que nós desenvolvamos clemência, caridade, compaixão. Porque ao perceber que aquela situação chegou até nós, é uma oportunidade que eu estou tendo de, dentro da minha rotina, desenvolver aquilo que vai me ajudar a melhor lidar com aquilo. Por isso, gente, que quanto antes nós nos anteciparmos em dada direção, melhor. Quanto antes eu mesma me levar para os burilamentos morais que eu preciso, eu vou ser a primeira a ser beneficiada com isso. Onde eu mesma tomo esse processo meu na mão, não fico esperando que alguém me avise
ou que aconteça alguma coisa que me exija aquilo, ou que eu dentro de mim me perceba numa situação em que eu tenho que desenvolver tal aspecto, eu mesmo me antecipo. Então eu economizo tempo, trabalho, energia, e vai me levando a um aproveitamento melhor da enchância terrestre. Porque quando chegar o meu momento de ir embora, então eu vou levar o que eu tiver conseguido realizar de bom. Tanto considerando dentro de nós, quanto fora. Visto que aquilo que eu vou realizando porta dentro, isso vai me dizer e transbordar das distribuições que faço. Porque eu só dou o que eu tenho. E nesse sentido, nós realmente só possuímos aquilo que a gente consegue doar. Porque se eu acho que tenho uma determinada coisa, mas eu não consigo doar aquilo, é porque na verdade eu não tenho. Eu só possuo realmente um valor moral se eu uso isso para consolar outrem. Se eu imagino que algo está comigo, mas eu retenho isso para mim, é porque na verdade eu não possuo isso, isso me possui. O que eu possuo de fato é aquilo que eu materializo, transubstancio para o meu entorno. Por isso que, chegado nesse ponto, eu vou perder, doar, renunciar, desapegar, feliz. Então a gente não fica fazendo aquela régua matemática do tanto que eu estou dando, do tanto que eu estou recebendo. Não, a gente vai para um lugar que está acima disso, onde a gente consegue doar, perder, doar de novo. Porque só temos o que de fato somos. E só daremos daquilo que de fato possuímos. Mas quando eu dou, é quando de fato eu estou livre. Porque eu não preciso reter para mim. Eu saí desse infante moral. Eu simplesmente entrego, distribuo, abro mão, cedo, perco. Porque chegado nesse ponto eu não preciso mais de título, de evidência, de confete. A minha consciência pede que eu consiga doar, que eu consiga abrir mão, que eu consiga renunciar, que vai de encontro à proposta de Jesus. Quando ele vem dizer para nós que aquele que consegue negar a si mesmo, se perder, tomar sua cruz e segui-lo, é considerado o obreiro do Senhor. Não é aquele que retém para si, não é aquele que tenta salvar a sua situação. É aquele que pega o seu botinho salva-vida, entra nas águas tempestuosas, bravias, furânicas, e vai salvar aquele que está afogando naquela água, mesmo que signifique aquele que está nesse botinho cair na água. É quando eu me nego, eu perco a minha vida. Eu tiro o meu olhar de mim para focar no essencial, que é na obra nobre. Então, vai acontecer que eu, em meio às tempestuosidades, eu tiro a preocupação de mim e eu foco naquilo que está do meu lado. E isso é um apanagem dos santos, dos heróis, dos mártires, que conseguiram vencer sua própria humanidade. Então, o indivíduo ele passa a conseguir sair de si, esquecer de si mesmo.
que é a vitória sobre o egoísmo. Porque ele já não está mais olhando para si mesmo, nessa fixação mórbida, com a minha necessidade atendida, com aquilo que para mim é interessante, com aquilo que eu desejei. Não, a gente rompe essas cadeias, essas infantilidades. A gente consegue olhar para o entorno, a gente consegue colocar a necessidade do outro acima da nossa, vir em primeiro lugar do que a nossa. Então a gente já não tem necessidade de ficar olhando para nós, de ficar atendendo a nós mesmos. Que é a proposta que o Senhor nos houvera trago. Nesse sentido, gente, que vamos de fato, a partir disso, podendo ratificar essa proposta elevada, que é uma oportunidade que nos foi dada, nós não sabemos até quando. Nós estamos aí em meio à transição planetária, num momento em que precisaremos de sermos esse arrimo uns para os outros, sabendo que Deus ajuda os que sofrem, mas não aqueles que são covardes e fracos, enquanto aí recuarem diante das próprias misérias. As aflições dessa existência são expiações ou provas, mas quem suporta isso sem queixa, resilinciosamente, será recompensado. Agora, se eu fico esperando a minha salvação numa sorte ou no acaso que me favoreça transitoriamente, acabará que eu sentirei mais tarde, e de forma mais cruel, o vazio dessas expressões. Consono vai ser trago para nós um tópico 946 do Livro dos Espíritos. Nesse sentido que é uma responsabilidade e se nós considerarmos que o autoextermínio não apagará o erro, mas vai inclusive ter dois ao invés de um só, se eu tive coragem, iniciativa para fazer algo ruim, eu preciso ter a coragem de suportar as consequências que veio daquilo. E então, a providência, de acordo com a causa, pode, em alguns casos, diminuir seus rigores, porque a tudo julga. Nesse sentido que isso vai ser trago para nós com essa urgência e, ao mesmo tempo, gente, a questão do poderio que se derrama na nossa direção, nos capacitando para esse know-how. Porque quando Jesus vai dizer no recorte do cura de um paralítico, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te, anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, ele diz ao paralítico, ergue-te, toma seu catre, vai para o seu lar. Então ele imediatamente se levanta, toma do leito no qual estivera estirado, partiu para a sua casa, elevando glórias a Deus. Por isso que essa cura das nossas paralisias vai nos alcançar, na medida aí do nosso caminhar, via coragem, uma vontade, fé, que vai permitir que nós possamos, mesmo em meio às portas fechadas, porque inclusive quando a gente considera esse paralítico, ele foi colocado ali naquele local que Jesus estava, pelo telhado, porque não tinha espaço em meio à multidão para fazê-lo chegar até Jesus. Então não tinha como levar ele para dentro devido à turba. Então subiram ao terraço, desceram com o catre, por entre as telhas mesmo, colocou diante de Jesus.
Então Jesus viu a fé dele, porque ele não esperou uma porta abrir, ele não esperou um favorecimento, ele mesmo, naquela paralisia, abriu aquela ruela para se aproximar do Mestre. Que é essa fé inamovível, que Jesus, ao ver, disse: estão perdoados os teus pecados. Nesse sentido que, quando nós temos essa fé, essa vontade e essa intrepidez, nós vamos em busca. E essa busca nos coloca, mesmo em meio às nossas sequelas, as nossas cicatrizes, as nossas mazelas, as nossas paralisias, diante do Mestre. E a partir daí nós conseguiremos, com o perdão que promana de Jesus para nós, nós mesmos nos perdoarmos. E a gente vai conseguindo se preparar para espiar os nossos erros, a partir de um arrependimento saudável, reparar as nossas hipocrisias, as nossas covardias, e a gente vai conseguindo, a partir disso, fazer esse caminho elevacional de lealdade, onde a gente olha para o Mestre e segue após ele. Não sem antes termos negado a nós mesmos, renunciado à nossa condição aqui, tomado a nossa cruz e ido após o Mestre. E isso vai dizer de uma lealdade, uma constância, porque a partir disso eu vou conseguindo uma ambientação interna que me permite ir acertando mais e errando menos, fazendo essa produção de frutos, 100 por 1, 1000 por 1, 5 por 1, que vai significar o aproveitamento da nossa instância terrestre, para que nós possamos, numa análise conosco mesmo, fria, em que a razão nos encontra daquilo que realmente está no móvel por trás das nossas ações, percebermos que estamos no caminho certo.